Alô, e daí? Vamos comparar passo a passo agora tudo que a gente viu sobre os compostos psicodélicos. Essa aula, então, ela não tem segredo, tá? É realmente olhar, comparar, sentar a bunda, para a gente poder guiar e acolher conforme as necessidades, conforme as características de cada composto, tá? Então, vamos comparar a parte de mecanismo de ação, efeito emocional positivo, negativo, efeito sobre conhecimento, percepção, sociabilidade, tudo que faz do psicodélico um psicodélico. E vamos olhar isso também de uma forma de uma tabelinha prática. Nessa tabela, a gente vai ter sempre três linhas, tá? Sempre as mesmas linhas. Por exemplo, começando por psicodélico clássico, seguido por MDMA, depois seguido por ketamina. Guarda essa ordem: clássico, MDMA, ketamina. E sempre uma coluna em que eu vou escrever sempre a coluna qual que é a comparação que a gente vai fazer, sobre qual que é o tema que a gente vai comparar cada um desses psicodélicos. Tudo bem? E mais para o final da aula, vamos pegar algumas particularidades também, certo? Então, olhando aqui, ó, clássico primeiro, MDMA, ketamina, sempre nessa ordem, tá? Com ali, ó, mecanismo de ação primário, para a gente poder comparar cada um deles. Tá bem? Pegou? Então, lembrando que os clássicos, eles vão mexer o quê? Predominantemente ali com serotonina, 5-HT2A, e também vai fazer um papel de agonista em 2C. O MDMA vai ter ali serotonina, agonista 2A, que é o principal dos psicodélicos, só que ele vai também fazer uma inibição mista na recaptação de serotonina, noradrenalina e de dopamina também. A ketamina, principal foco, antagonismo. Então, antagonista de NMDA. Olhar sempre para glutamato quando a gente fala nisso. Só que também tem bastante GABA e, por consequência, dopamina envolvida. Sobre as percepções, tá? Dos clássicos. O que vai alterar em percepção? Então, alterações na percepção visual, na experiência mística, podendo gerar paranoias, alucinações, despersonalização e desrealização, que são coisas diferentes, tudo bem? Lembrando que os clássicos, psilocibina, LSD, tá? Agora, o NMDA, certo? Alterações na percepção corporal, que são muito fortes, e ligeiras ali, alterações mais visuais, auditivas, né? Até tá escrito ligeiras errado ali, ó, mas é ligeiras ali. Então, só que sem gerar alucinações, como outros podem fazer. A ketamina, esketamina, vai ter uma forte desrealização, despersonalização e ilusões em todos os domínios do sensório, né? Todos os domínios sensoriais e das alterações perceptivas. Por isso que na ketamina é tão comum aquela sensação da imensidão oceânica. Pensa que ali ela é uma desrealização, certo? Pensando então em conhecimento, né? Como que mexe no fenômeno de conhecimento? Os clássicos vão dar uma maior flexibilidade cognitiva, um pensamento criativo, uma perspicácia, uma distração e também um comportamento desorganizado. Ah, mas João, eu vejo tanto lugar por aí falar que quando toma o psicodélico faz tratamento para TDAH, por exemplo. Bom, em doses baixas pode aumentar a criatividade, melhorar o funcionamento de algumas redes cerebrais, só que em doses significantes, né, em doses mais efetivas, puta, aí vem maior distração, vem maior comportamento desorganizado. Então, meio que não é um tratamento, né? Dá para a gente entender só por olhar para o conhecimento que você já sabe que isso não vai tratar, tá? MDMA, então, em conhecimento, ele promove um déficit de memória espacial, comprometimento leve de tarefas psicomotoras. Então, às vezes, fica um pouco ali, ó, com disfunção executiva mais significante. E a ketamina vai fazer um déficit de vigilância, de fluência verbal, tá? De memória atrasada, por isso que ocorre às vezes esquecimento, né? Tanto que ela é um anestésico dissociativo, e inclusive em testes também de função de lobo temporal. Esses testes de função de lobo temporal não necessariamente é ruim, porque às vezes mexer com o lobo temporal também é trabalhar a tolerância emocional, tá? Lembrando até daquele subtipo do TDAH em lobo temporal que tem uma oscilação de humor muito maior. Enfim, olhando então agora, mesma tabelinha, tá? Mesmo esquema. Psicodélico clássico, depois o MDMA e depois a ketamina, tá? Mas olhando então para as emoções positivas e para as emoções negativas. Começando pelas emoções negativas, tá? Os clássicos, ansiedade, humor lábil com ansiedade, né? Já o MDMA promove ali desconfiança, hostilidade, ansiedade também, né? Sempre que a gente mexe com 5-HT, é ansiedade, tá? Uma das principais coisas que a gente tem que olhar. Já a ketamina
desmotivação, entorpecimento emocional, hostilidade e ansiedade. Só que aqui essa emoção negativa de ansiedade da ketamina não é bem por modular a serotonina, mas sim por conta de ter acesso às questões emocionais. E aí o medo, a ansiedade, a cautela de se desnudar dessas barreiras, né, dessas amarras emocionais, faz gerar a sensação de congelamento ou de fuga, né? De novo, com terapia assistida, a gente geralmente não apresenta nenhuma dessas fases de ansiedade, exceto na psilocibina e no próprio MDMA, que são um pouco mais fortes com relação a isso, tá? Agora, emoções positivas, então, tá? Aumento de bem-estar e satisfação com a vida, humor positivo, estado de bem-aventurança nos psicodélicos clássicos. Olha que gostoso, bem-aventurança, né? Já no MDMA, maior confiança e senso de maior significado na vida. Euforia e bem-estar também pode aparecer bastante. Agora, por que esse senso de maior significado na vida? Porque a gente sai de uma escala de contração de consciência, em que vem uma punção de morte, uma apatia, e você vai subindo ela para boa vontade, esperança, aceitação, perdão. A vida não é boa nem ruim, a vida só é. E vai subindo para graça. Então, de contrações para expansão de consciência, né? Todo psicodélico faz isso, mas o MDMA faz isso com um pouco mais de intensidade. Junto a isso, emoções positivas, pensando na ketamina, humor melhorado, tá? E essa parte aqui é mais baseada em evidência. Na ketamina também a gente vê muito resiliência, tolerância, tá? Sensação extremamente rápida de bem-estar. Entrar numa sessão de 0 a 10, eu tô 3, tô super triste, e saio de uma sessão em 8. Tô mais do que suficiente em sensação de significado, tranquilidade, felicidade até. Sabe aquela sensação de eu não preciso de motivação para fazer isso porque já está natural, né? Essa é uma das coisas que a ketamina faz muito bem também. Ainda nessa comparação, vamos olhar um pouco pro social, tá? Então, social, empatia aprimorada, atitude elevada, comportamento pró-social, mais abertura e confiança nos psicodélicos clássicos. Já no MDMA ali, pode também ter esses ganhos, mas também vai gerar uma maior conexão com os outros. Lembrando, é empatógeno, é intactógeno, né? Então, aumento de empatia, aumento de conexão do pró-social. Já a própria ketamina, apesar dela ser relatada bastante em evidência, em artigo, como causando uma retirada emocional da parte social, porque logo após você pode querer ficar um pouquinho recluso. Por quê? Porque o processamento emocional dela ele é um pouco diferente. Então, às vezes, vem essa sensação de, opa, vou ficar um pouquinho quietinho, vou tirar o dia para mim, vou comer uma coisa mais gostosa, vou chegar em casa, trancar a porta, ficar quietinho, e depois estou recuperado. Depois já processei todos os conflitos emocionais não resolvidos que foram resgatados, tá? E para a gente não deixar de citar, outros compostos que mexem também, ou que são também como psicodélicos clássicos, a mescalina é um deles, o MDA comparado com o MDMA, né? E pros que a gente pensa mais como dissociativos anestésicos, né? Tem o destrômio, o torfano, o PCP, né? O óxido nitroso que usava muito em sala de dentista, né? Às vezes você viu já em filme, o gás hilariante, né? Que fala. Enfim, tem bastante coisinha ali para a gente ver sobre isso. Queria também falar um pouquinho sobre as particularidades. Mas antes disso, já que vamos até fazer um tempo aqui, ó, uma pausa. Você lembrou desse, você fez a comparação, desculpa, você não lembrou, né? Você fez a comparação entre eles, mas vamos também lembrar um pouquinho, tá? Vamos lembrar que psicodélico clássico é subdividido naquele fenetilaminas e triptaminas, certo? Triptamina vai incluir ergolamina, LSD, sintético, bem como a indolamina, tá? Derivada de planta, psilocibina, DMT, certo? A ketamina, então, um ciclohexano, mas isso você não precisa decorar, tá, gente? A gente já falou isso, e nós vamos, assim, revisar ainda mais umas 7 vezes isso aqui, tá? Para ficar bem guardado. Por quê? 7 a 21 é aquele númerozinho clássico, númerozinho da sorte, número de ouro, para guardar uma informação, tá? As fenetilaminas, então, que nós vamos incluir o MDMA, as mescalinas, deixa eu até voltar o slide aqui, né? O MDMA, as mescalinas, elas são farmacologicamente relacionadas. Na verdade, assim, vamos dar um passinho para trás. Pensando na mescalina, tá?
As triptaminas, elas vão compartilhar uma estrutura central com o neurotransmissor de serotonina, né, o 5-HT, e vão modular múltiplos alvos, incluindo receptor de 5-HT, transportador de monoaminas, né, monoaminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, e também receptores associados às aminas em geral, certo? Então, os entactógenos, lembrando, é entactógeno, MDMA, né, eles são fenetilaminas e eles são farmacologicamente relacionados à mescalina, anfetamina, e a metanfetamina também, atuando como um agonista da serotonina, mas que também vai liberar dopamina e noradrenalina, tá? Já a ketamina, como anestésico dissociativo, ela vai possuir propriedades psicodélicas e vai servir como um agonista do receptor, lembrou? NMDA, guarda sempre isso, que vai demonstrar bastante eficácia antidepressiva de ação ultra rápida com efeito anti-suicida. Então, assim, embora não seja um psicodélico clássico, a ketamina pode causar aquela dissociação dependente de dose, com alteração de percepção que vocês viram hoje na comparação, da parte visual, da parte sonora, desrealização, inclusive aquele efeito tipo místico, gerando aquela meio que sensação de paranoia e uma confusão transitória. Paranoia geralmente quando não está assistido, bem seguro, e a confusão transitória pode acontecer a hora que vai meio que voltando, certo? Apesar de ser um pouco mais rara quando tem terapia assistida junto. Mas que, como todos os outros psicodélicos, esses estados não necessariamente devem ser temidos. Falei bastante isso para vocês. Dissociação não é para se temer, a não ser que você não saiba lidar com ela, que você não saiba mexer com ela, tá? Integrá-la novamente. Então, assim, apesar de estrutura química, esses compostos todos serem diferentes, incluindo o perfil farmacológico, o efeito psicológico ele vai acabar se sobrepondo. Tanto que até nessa tabelinha de comparação, vocês viram que tem bastante coisa bem parecida, mas com algumas diferenças. Então, assim, efeitos cognitivos, perceptivos, emocionais e sociais desses psicodélicos, bem como os efeitos de fato, né, vamos falar assim, psicodélico, mas eu depois vou disponibilizar também uma tabela mais completa do que essa daqui, para vocês conseguirem visualizar tudo junto, tudo ao mesmo tempo, tá? Vou colocar depois tudo em PDF essa parte aqui. Tudo bem? Vamos para a parte, então, de particularidades, tá? Coisas que eu não coloquei nessa tabelinha, mas que são importantes para a gente entender e localizar com precisão, cada particularidade de cada um dos compostos. Então, dos efeitos, tanto dos clássicos quanto do MDMA e da ketamina, eles vão ser semelhantes, enquanto o processo neurobiológico subjacente primário vai ser distinto, tá? Os perfis farmacológicos divergentes, eles vão fornecer uma oportunidade para a gente entender a neurobiologia dos diferentes efeitos psicológicos e o potencial para usar esses diferentes efeitos psicológicos, no tratamento de diferentes transtornos psiquiátricos. Principalmente por quê? Porque antes do transtorno psiquiátrico, você tem que entender que tem uma pessoa, e essa pessoa é diferente da outra pessoa. Então, você consegue trabalhar o emocional, a modulação emocional que você quer atingir por esse guia, né? Então, vamos lá. Dos psicodélicos clássicos, o LSD ele vai ter, então, uma maior afinidade pelo aquele receptor 5-HT2A, que está associado literalmente ao efeito psicoativo dos psicodélicos clássicos. E apenas o LSD vai se ligar com afinidade submicromolar ao adrenérgico A1. Então, ele vai ter também afinidade pelo receptor dopaminérgico D1 e D3, tá? Então, assim, mudança de percepção visual com o uso do LSD vão estar associadas a um aumento de conectividade funcional no córtex visual. E os efeitos na consciência, ou seja, no senso de identidade, de percepção de identidade, vão estar correlacionados com a diminuição da conectividade entre o para-hipocampo e o córtex retroesplênico, dentro da rede de modo padrão. Vamos ter uma aulinha de rede de modo padrão, não preocupa. Na verdade, já teve, né? Que eu acho que foi a aula anterior que você viu. Então, assim, comparando esse efeito com aquela simples triptamina, né? A psilocibina, o LSD ele é 10 a 100 vezes mais potente que a psilocibina no receptor 5-HT1A e no 5-HT2. E é mais potente ainda nos receptores adrenérgicos e dopaminérgicos, enquanto a psilocibina ele é um inibidor mais potente do transportador da serotonina. Tudo bem? Adiante. O entactógeno, MDMA, tá? Ele vai se sobrepor em estrutura química com a metanfetamina, com a mescalina. Ele vai ter efeitos ali biológicos da epinefrina, de dopamina e de serotonina também.
tá? A percepção ela pode ocorrer em indivíduos que usam o MDMA, mas ao contrário dos compostos psicodélicos clássicos, as alucinações são extremamente raras. Esse perfil farmacológico vai levar a um efeito psicológico que se sobrepõe aos que ocorrem com os alucinógenos serotoninérgicos, incluindo emoções positivas e euforia. Tá? A gente viu isso na tabelinha, né? O MDMA, então, ele vai compartilhar os efeitos autonômicos e cardiovasculares de uma metanfetamina. O que significa isso? Ele vai ter resposta no corpo como se estivesse usando uma metanfetamina. O que significa isso? Aumento de energia, taquicardia, aumento de frequência cardíaca, né? Aumento de pressão arterial, sistólica e diastólica também, taquipneia, aumento de frequência respiratória, tá? Então, embora o MDMA ele tenha sido apontado como um intactógeno por conta da capacidade de criar um sentimento de proximidade ou de conexão com outras pessoas e aumentar essa empatia emocional, o psicodélico clássico também tem capacidade de aumentar esse sentimento de abertura e de confiança, tá? Isso é uma característica de todos os psicodélicos, apesar da gente lembrar que o MDMA ele tem esse nomezinho mais charmoso, né? Empatógeno, gerando empatia. Adiante. Sobre a ketamina, particularidades dela, tá? Tem até essa imagenzinha que é bem legal para a gente conseguir entender um pouquinho da parte neurobiológica, trabalhar a parte de neurociência, né? Então, os anestésicos dissociativos, né? A ketamina, a fenaclidina, o óxido nitroso, tá? Que eu citei no final da tabela, eles também têm propriedades psicológicas em comum com os psicodélicos clássicos, tá? Na maioria dos estudos recentes sobre depressão, a ketamina foi administrada por infusão intravenosa, em torno de 0,5 miligramas por quilograma, com uma duração ali de 40 minutos, só que sem psicoterapia assistida, tá? Isso é uma questão que está mudando agora. Até 4 anos atrás, 5 anos atrás, a ketamina só era feita em infusão, né? Agora, com essa revolução psicodélica, ela está sendo usada com a terapia adjuvante, com a terapia assistida, tá? E convenhamos, para não ter efeito colateral, para ter uma boa resposta, usar uma dose muito menor, é muito melhor o efeito em terapia assistida, tá bem? Mas não, recentemente teve até um subgrupo de médico que administrou a ketamina por via sublingual, intramuscular, em dose relativamente mais alta do que essas relatadas anteriormente na literatura, para tratar ali uma ampla gama de doenças psiquiátricas, tá? De transtornos psiquiátricos, para ficar mais correto, incluindo depressão, ansiedade, TEPT e questões existenciais. Então, ansiedade existencial, depressão existencial, questões de final de vida. Isso é o que a gente vai chamar de psicoterapia assistida por ketamina, por esquetamina, tá? A esquetamina é um antagonista, então, de NMDA, vocês já ouviram isso um monte de vezes, mas ela vai causar uma ativação aumentada de receptor AMPA, que seria o AMPA, tá? Que é o nomezinho é o quê? Ácido A-amino 3-hidroxi-5-metil-4-isoxaxol propiônico. Nossa, grande demais! AMPA, lembra só disso, AMPA, tá? E é indiretamente aumentada a atividade dopaminérgica, de D2 agora, mas também da serotoninérgica, de 5-HT2. A ketamina ela vai reduzir a contribuição dos receptores NMDA para informação aferente de entrada sensorial interna e externa. Isso vai causar o quê? Hiperatividade glutaminérgica. E a inibição cortical límbica vai aumentar indiretamente também, tá? Então, atividade dopaminérgica e serotoninérgica. Então, assim, bastante nome, tá? E assim, embora tenha havido muito debate sobre esse tipo de efeito antidepressivo agudo da ketamina, requerer ou não uma função normal do sistema opioide endógeno, ou a própria ativação do sistema opioide por meio da ação direta e indireta em receptor mu-opioide, o efeito dissociativo da ketamina ele é atribuído principalmente ao seu antagonismo no receptor NMDA. Como a ketamina, os outros psicodélicos clássicos também são potentes moduladores da atividade glutaminérgica em circuito pré-frontal. Até coloquei aqui, ó, na nossa imagenzinha, né, o circuito pré-frontal, tá? Tudo bem? Bastante nomezinho, mas vamos lembrar cada uma dessas questões, inclusive essas circunstâncias de que a grande maioria das pesquisas em ketamina foi feita com ketamina intravenosa, mas os revolucionários já estão usando ela como a terapia assistida em subcutâneo, intramuscular, sublingual. Inclusive tem bastante não, né? Tem acho que 3 artigos brasileiros bem famosos sobre a ketamina sublingual para um tratamento de depressão, tá? Bem bacana isso.
Mais uma comparaçãozinha agora, tá? Que a gente não tinha feito antes, sobre a psilocibina e a ketamina, tá? Olhando para esses efeitos psicológicos subjacentes. Pensando nelas ali, tá? Vão produzir um efeito bem sobreposto, psicologicamente falando. A psilocibina, ela vai mostrar um aumento de dose dependente, tá? Então, assim, de 0,15 a 0,27 miligramas por quilograma via oral, vai causar alterações nas dimensões de reestruturação visionária. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ilusão visual e alucinação conforme o aumento de dose, tá? E ausência de limite oceânico, certo? Isso bem descrito como aquele estado de bem-aventurança, de experiência de unidade, eu sou um com todos, que a gente também chama de dissolução do ego, tá? Então, às vezes, dissolução do ego do eu interior é dissolvido, ou até dissolução da minha pessoa mesmo, né? Eu sou a cadeira, eu sou o objeto, eu sou tudo ao mesmo tempo. Como se estivesse derretendo, tá? Mas não é uma sensação ruim, viu? Isso na psilocibina. Enquanto a ketamina, de maneira também dose dependente, entre 6 a 12 miligramas por quilograma por minuto via intravenosa. De novo, via intravenosa, porque os estudos foram feitos por via intravenosa, mas subcutânea e intramuscular também tem essa mesma significância, tá? Mas então, vai influenciar a dimensão do ego ansioso, certo? Da desintegração, que também é descrita como uma sensação de desincorporação, né? De autocontrole prejudicado, bem como imagens vívidas e mudança de significado, tá? Das percepções. De outra maneira, reestruturação visual, que a gente já falou isso um pouquinho mais para trás. Então, reestruturação visual é essa mudança de percepção de imagem vívida e mudança de significado, tá? Só que também experiência de unidade, bem como a psilocibina. Um exemplo é a ilimitação oceânica, imensidão oceânica. Tudo bem? Eu com tudo, eu longe, minha perna longa, comprida, e eu conseguindo às vezes nem chegar perto dela imaginariamente. Então tem muito desses conceitos, tá, da mudança de percepção, tanto com a psilocibina quanto com a ketamina. É importante também citar, certo? E deixando um para frente, tá. É importante também citar que existem ali, inclusive, muitas outras teorias, tá? Mas assim, existem teorias sobre o mecanismo de ação comum que ele vai modular a transmissão glutaminérgica no circuito límbico pré-frontal. Isso vai levar, então, às adaptações neuroplásticas por aquele receptor AMPA que a gente falou, tá? Tem muita coisinha aqui que eu estou passando para vocês em detalhe, certo? Citando às vezes até de maneira rápida, mas é importante saber o que acontece. Você não precisa, às vezes, decorar cada detalhezinho, mas é importante saber que da onde que vem isso que a gente está vendo como um excelente tratamento em saúde mental. Então, assim, receptor AMPA. Essa mudança, essa alteração, ela pode muito bem ser a base da eficácia antidepressiva da psilocibina e da ketamina. Mas, apesar disso, ainda há um certo debate sobre como que o psicodélico, em geral, vai alterar tanto o humor quanto a consciência, tá? Então, grandes mentes referem que mexeu ali no 5-HT2A, mexeu ali com a parte de receptor AMPA, promove a adaptação neuroplástica via epigenética, toda essa partezinha que a gente conversou já um pouquinho, mas agora você está entendendo então o nome do porquê isso acontece. A psilocibina, então, ela vai induzir a alteração metabólica, incluindo também hiperfrontalidade, ou seja, aumento de fluxo sanguíneo cerebral em córtex pré-frontal, certo? E vai alterar a transmissão sináptica tálamo-cortical por meio da ativação de receptor 5-HT2A, numa coisa que a gente vai chamar de loop córtico estriado tálamo-cortical. Uma hipótese também é que a interrupção do gating talâmico, vai ter uma aula só sobre isso, de gating talâmico, ele vai desativar a filtragem de informações sensoriais e cognitivas, o que vai levar à alteração perceptiva durante a experiência psicodélica. Basicamente, o mecanismo de gating talâmico, né, gate de portão, então portão talâmico, faz parte de uma rede córtico-subcortical complexa. Ela vai coletar informações sensoriais de todo o cérebro e, em seguida, vai filtrar seletivamente as informações que vão ser retransmitidas apenas para o lobo frontal. Então, olha só, eu pego todo o sensorial do cérebro inteiro, passo pelo portão, filtro ele e direciono apenas essa parte
ao controle executivo, a parte da frente do cérebro. Adiante, mais um pouquinho de outras teorias. Então, ali, para a gente não deixar de comentar, temos outras teorias que vão sugerir, inclusive o contrário, tá? Que vão sugerir que a psilocibina e que outros psicodélicos clássicos, eles estão associados não à hiperfrontalidade, ao aumento do processamento frontal, mas à hipofrontalidade, a diminuição do fluxo sanguíneo em região de córtex pré-frontal. Tem menos evidência sobre a hipofrontalidade do que sobre a hiperfrontalidade, tá? Mas é importante saber que às vezes ali olha para os dois lados. E a diminuição da conectividade, da atividade neural, também em região chave de rede de modo padrão, imediatamente após a administração da psilocibina, por exemplo. Isso é propor que as alterações fisiológicas levam a mente a um estado mais primitivo de entropia, ou de desordem, que é suprimido durante a consciência normal, a consciência de vigilância, que vai permitir a ruptura de padrão estereotipado de pensamento e comportamento. Ou seja, é como se eu desse um reset. Para de controlar, para de segurar, encerra o pensamento e o comportamento automático, abaixa ele, diminui para começar de novo. Fecha tudo aqui e depois começa de novo, tá? Essas outras teorias sugerem um pouco mais disso, tá? Mas assim, à medida que a mente ela vai se tornar mais flexível, o indivíduo pode então desafiar o próprio pensamento automático e desenvolver nova perspectiva, né? Pensando até nas teorias de unipersonalidade, né, de unimente, pelo racional a gente tenta controlar as coisas para daí falar que sim ou falar que não, né? Pelas teorias mais abertas, tipo a teoria de partes emocionais, do Schwartz, esses aí, é como se a gente fosse dar mais voz para as partes emocionais ser valorizadas, então não precisar ficar reprimindo e controlando elas. O psicodélico, ele bate muito forte nessa segunda tecla, tá? Das partes emocionais. Tanto que o processamento de trauma é basicamente isso, né? De maneira mais rude falando, tá? De maneira geral, então, essas teorias aqui que eu citei por último, elas são, é bom falar o nome, né? São de Vollen Weiler e Carhart Harris, que são dois grandes nomes dos psicodélicos, tá? Então, respectivamente, elas não são exclusivas e elas vão levar a novas questões sobre o próprio papel da perfusão cerebral, do gating talâmico, da conectividade de serotonina nos transtornos psiquiátricos. Além disso, eles demonstraram também como que o perfil farmacológico único e diverso dos psicodélicos, que apenas se sobrepõem parcialmente, eles podem ser utilizados para informar melhor nossa compreensão da neurociência. Então, mesmo falando de mente, de consciência, de questões subjetivas, é muito importante correlacionar com a neurociência, tá? Às vezes nem tudo tem uma explicação ali em evidência, ou então tão empírica, mas você pode pelo menos olhar para fazer a sua hipótese e conseguir, então, tocar adiante, tá? Dar continuidade no teu raciocínio clínico, certo? Então, é isso sobre a nossa aula de comparação e particularidades, tá? Te vejo na próxima aula. Escreve ali sua dúvida, me chama, vamos conversando, que eu sei que o conteúdo ele tá às vezes um pouquinho mais intenso, às vezes um pouquinho mais aprofundado. Combinado, gente? Um abraço e até a próxima aula.